Voltamos com o terceiro bloco do Mais Saúde, o programa de saúde da terceira via. Doutora Érica, uma criança que nasce com uma cardiopatia congênita, dessas mais frequentes, uma vez submetida ao tratamento adequado, conforme a doutora disse, prioritariamente de natureza cirúrgica, a medicina brasileira pode ou garantir, ou afirmar, pelo menos, que essa criança possa ter uma infância, uma adolescência, uma juventude e uma vida saudável, normal? É por isso que a gente briga muito pelos nossos pacientes, né? Porque existem doenças que a gente tem tratamento, mas a resolução não é tão boa. Na cardiopatia congênita, a gente tem uma evolução muito boa, principalmente nas formas mais leves das doenças. Muitas vezes, essa criança é submetida à cirurgia cardíaca no primeiro ano de vida. Nas formas, principalmente as formas das cardiopatias com hiperfluxo, que a gente chama, onde existe um orifício que ficou aberto no coração, esse orifício pode ser fechado. Essa criança, a mortalidade cirúrgica hoje em dia vem caindo no mundo inteiro. Nas formas mais leves de doença, essa mortalidade chega a menor de 1%. Menos de 1% das cardiopatias vão ter alguma mortalidade no momento do ato cirúrgico ou do cateterismo. As formas mais graves, a gente sabe que é um pouco maior a mortalidade, isso vai depender muito da mão do cirurgião, do centro que a criança vai ser submetida, mas a gente tem uma resolução muito boa. Então, a gente luta muito para que essa criança seja submetida à cirurgia, porque uma vez ela, né, tendo a cirurgia, se não ficar nenhuma lesão residual, que a gente chama, né, essa criança muitas vezes não vai precisar tomar nenhuma medicação, ela vai fazer um acompanhamento o resto da vida, porque o coração, apesar de corrigido, ele não vai ser nunca o coração igual a um coração de uma pessoa que não nasceu com problema. A gente tem que ter alguns cuidados especiais, principalmente em relação à infecção, que é a endocardite, que pode acontecer tardiamente, claro, depois da cirurgia, né? Para isso a gente vai ter que ter alguns cuidados especiais, como o tratamento dos dentes, né? A criança, a gente não pode deixar nenhum foco infeccioso, nenhuma bactéria cair na corrente sanguínea dessa criança, porque algumas vezes ela vai ter uma prótese dentro do coração, ela vai ter um corpo estranho, que pode ser um pedaço de pericárdio, que muitas vezes é usado para reconstituir uma parede do coração. Então, essa criança vai ter que ter um cuidado maior com os dentes, principalmente, com a pele, para a gente não deixar nenhuma porta aberta para infecção, né? Mas fora isso, a criança vai muitas vezes se recuperar, e tem criança que não tem sintoma nenhum, vai correr, pular, às vezes vai virar até atleta. A gente teve na outra Olimpíada de inverno, sim, um vídeo que eu recebi que eu fiquei até emocionada, que era uma criança portadora de tetralogia de Fallot, que é uma forma grave de uma cardiopatia cianótica. Provavelmente das mais graves, né? E o menino hoje tem 20 e poucos anos e é campeão mundial de snowboard, aí ele fazendo altas piruetas lá e o coração aguentando tudo aquilo. Então, a gente tem que brigar para que essas crianças tenham acesso ao tratamento, porque é uma resolução boa, a mortalidade cada vez menor e muitas delas vão poder ter uma sobrevida praticamente igual a de uma pessoa que não teve nada, principalmente nas formas leves da doença. Isso me faz ter a impressão, doutora Érica, de que a medicina avança e sobe rápido pelo elevador, mas o acesso aos instrumentos que a medicina dispõe vai lentamente pela escada. É verdade. Às vezes nós temos procedimentos cirúrgicos que resolveriam 100% de uma determinada patologia, mas muitos dos nossos conterrâneos não têm acesso a esses procedimentos cirúrgicos. Isso em cardiologia infantil deve doer na alma da gente, né? No Brasil, em torno, assim, anualmente, são cerca de 28 mil crianças que nascem com cardiopatia e só 22% dessas crianças vão ter acesso ao tratamento. Então, é muito pouco. Muitas crianças morrem sem acesso. Por isso que a gente briga para conseguir fazer o diagnóstico, tratar, porque realmente é uma especialidade que a gente dá gosto de ver, quando vai tudo dentro do normal, quando a criança consegue ser operada na hora certa, ser tratada até poder fazer a cirurgia, o retorno é muito grande, né? Então essa é a alegria que traz para a gente todo dia de ver uma criança bem e crescendo, né, com o mínimo de restrição possível. Eu vou aproveitar para dizer aos nossos telespectadores que em medicina nós temos duas remunerações. Uma é a remuneração dos nossos honorários, mas a mais importante dela é a remuneração moral,
remuneração psicológica, a remuneração afetiva que nós sentimos quando vemos um paciente nosso que esteve conosco há 1 mês, ou há 2, ou há 6 meses atrás, num leito de UTI, ou numa cama de enfermaria, e nós os encontramos na porta do supermercado, por exemplo, carregando suas bolsas, ou as encontramos, como no caso das crianças, chutando bola na rua. Não, eu acho que seja até a mais importante das remunerações. E em cardiologia infantil isso deve ser muito marcado. Doutora Érica, eu vou aproveitar um pouco mais da sua presença aqui, mesmo estendendo os horários. Que alimentação uma criança deve fazer desde o seu nascimento para que não se transforme numa criança ou num jovem portador de alguma doença cardiológica? Então, a gente tinha falado um pouquinho das cardiopatias congênitas, né? Mas na criança também a gente pode ter as cardiopatias adquiridas, né? A gente sabe que, por exemplo, a obesidade hoje em dia é uma epidemia no mundo e no Brasil vem seguindo o mesmo caminho, né? Hoje, pelas estatísticas da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, 1 a cada 3 crianças está acima do peso. Então é uma coisa muito... E nos últimos 20 anos isso vem, assim, multiplicou aproximadamente 4 vezes mais o número de obesos. Há 10 anos atrás nós não havíamos chegado ainda a 20%. Pois é. Hoje, há 15 anos atrás, 3, mais ou menos 33% aí das crianças estão com sobrepeso e alguns com obesidade já também. Então, isso tudo a gente sabe que vem muito precocemente, já na gestação, a importância da alimentação materna, do controle de peso da mãe e do que ela come, para que esse bebê se desenvolva normalmente, né, que tenha um crescimento normal dentro do útero, não seja uma criança também com sobrepeso, porque às vezes tem neném que já nasce, né, com um peso maior, e aí... Uma vez nascida, essa criança tem que ser amamentada. A amamentação é um outro fator que protege a criança contra a obesidade e contra as doenças do coração precoces. Eu vou pedir que a doutora Érica nos repita isso para as nossas jovens mães. Até os 6 meses? Só seio materno, exclusivamente, nem água, nem chá da vovó, nada disso. Nada. Dos 6 meses em diante até os 2 anos... O seio materno mais alimentação. Seio materno mais alimentação. Não significa que tenha que parar a amamentação porque a criança já esteja comendo papinha, já esteja comendo purezinho, frutas e etc. Manter a alimentação materna até os 2 anos de idade, complementando com a orientação pediátrica. Isso, e aí é super importante. Esse primeiro ano de vida é que a criança vai ter o primeiro contato com a alimentação. Então é muito importante a variedade, né? Seguir a orientação do pediatra, de ter um prato que a gente chama de prato colorido, né? Se a gente dividir o prato em 4, assim, aproximadamente, a gente vai ter que ter uma cor em cada quadrante ali do prato, né? As verduras são importantes, ser introduzidas já na primeira infância, né? Os cereais, que é o arroz e feijão, que habitualmente a gente usa aqui no Brasil, mas existem outras formas também de carboidrato, as proteínas também, né? Que são muito importantes, e as frutas, né? Que tem que ser introduzidas também no primeiro ano de vida, em todas as variedades, e a criança que aprende a comer bem no primeiro ano de vida, ela tem uma tendência a ter uma alimentação saudável. A gente deve evitar ao máximo a exposição ao açúcar no primeiro ano de vida. O ideal é que a criança tenha o açúcar da fruta e não tenha contato com bala, com sorvete, com refrigerante. O refrigerante é uma coisa que não tem que ser introduzida nunca na vida da criança, porque aquilo ali não adianta para nada. Inclusive as bebidas açucaradas. Deveria ser banida como droga ilícita, todo refrigerante. É, mas o açúcar mata mais do que qualquer outra droga, né? Os hidratos de carbono são baratos. Pois é. E por isso a população às vezes é induzida ao consumo de hidratos de carbono, de açúcares, porque as proteínas mais nobres custam um pouco mais caro. Doutora Érica, a presença sua aqui foi, além de extremamente agradável, eu tenho certeza que extremamente útil para os nossos telespectadores. Agradeço muito ter aceito o nosso convite e quero a sua promessa de que vai retornar em breve para novos diálogos com os nossos telespectadores. Mais Saúde, programa de saúde, termina aqui o 3º bloco com as despedidas da doutora Érica Porto. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar falando aqui com vocês.